Olá, amigos e amigas, que todos tenham uma quarta-feira feliz, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, 26 de outubro, a lição 5, ela tem como título A Filha de Jairo. A lição de hoje ela está baseada no livro de Marcos, no seu capítulo 5, dos versículos de 21 a 24, e do versículos 35 até a 43, onde nessa lição nós aprendemos sobre a morte, onde ela é um sono, onde o próprio Jesus ele fala que a filha de Jairo ela estava morta, mas dorme. E ele compara, né, a morte a um sono profundo, inconsciente, né, onde as pessoas não têm memória alguma. Eu creio que os mais lindos e significativos relatos dos evangelhos são aqueles onde as pessoas tiveram assim, uma experiência pessoal com Jesus, principalmente quando eles presenciaram sim, milagres, né? E ainda principalmente quando eles presenciam um milagre como uma ressurreição. Imagine você, onde cada milagre ele é singular e ele transmite o caráter de Deus, onde ele tem compaixão e amor para com todas as pessoas e o desejo dele é salvar e curar as pessoas. O que nós podemos observar nos textos das Sagradas Escrituras, onde lá no Antigo Testamento aparecem as maravilhosas ressurreições, e já no Novo Testamento nós vemos a morte e ressurreição de Cristo, onde o incrível é que essas ressurreições elas não se limitaram a um determinado grupo social ou étnico específico, porque foram realizados em famílias pobres, famílias ricas, de várias raças e costumes, onde até o grandioso homem chamado Moisés, ele foi ressuscitado, que está lá em Deuteronômio capítulo 34. Nós vimos na lição anterior que uma pobre viúva fenícia, que não pertencia ao povo de Israel, mas que ela era muito bondosa, amorosa, e que ela ajudou muito ao profeta Elias, principalmente no momento que ele estava fugindo do rei Acabe, e onde o seu filho único dessa viúva, ele foi ressuscitado por Elias. Está lá em 1 Reis, no capítulo 17, dos versículos 8 a 24. Outra pessoa que recebeu bênçãos enormes de Deus foi a Sunamita, uma mulher assim muito rica, que ela vivia praticamente sozinha, porque ela teve um filho já na velhice, e o seu marido ele era bem idoso já, E este filho que ela conseguiu na velhice, ele morre. E o Eliseu acaba ressuscitando esse menino, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 18 a 37. E já no Novo Testamento, Jesus ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim, que está lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 12. E assim nós vemos que Deus, através do seu poder, ele alcança todas as pessoas, onde ele faz milagres para todas as pessoas, independente da origem cultural ou posição social. A ação de Deus não depende de merecimentos, ou de fé de uma pessoa, e não depende nem mesmo da nossa fé, embora ela é muito importante na nossa intimidade com o Criador do Universo e o nosso relacionamento com Ele. Mas ele não se limita a fazer milagres em decorrência disso. E isso nada pode ser assim, um obstáculo para nós buscarmos ao Senhor
e aceitar a Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. Outro caso em que Deus atua independente, né, de quem seja, foi quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, né, onde ele era assim, um oficial romano, dirigente da sinagoga, e ele ocupava assim, uma posição importante na cidade de Cafarnaum. E sua filha, ela tinha 12 anos, e ela acabou adoecendo, e de repente assim, ficou em estado grave, e Jairo de imediato já foi à procura de Jesus, porque ele sabia que Jesus fazia muitos milagres, né? Embora ele não pertencesse realmente ao povo cristão, porque os próprios fariseus eles faziam suas leis, e era respeitado na sinagoga, e mesmo ele sabendo, ele tendo posições diferentes, ele foi atrás de Jesus para que ele fizesse algo pela sua filha. Mas antes de ele chegar até Jesus, ele foi avisado por um de seus colaboradores que a sua filha já havia morrido. E ele até diz assim, ó, olha o que ele diz. A pessoa que informou, né? Jairo, a sua filha já faleceu. Por que ainda vai incomodar o mestre? Ou seja, ele foi avisar que a filha dele havia morrido. O Jairo falou que iria procurar, né, Jesus. E ele ainda disse, por que ainda vai incomodar o mestre? Bom, mas o que nós vemos é que Jesus trata as pessoas com igualdade, independente de cargo, posição que ocupem. E dá uma atenção especial para Jairo, mostrando seu amor e compaixão a todos, sejam ricos, pobres. E ele não está limitado por classe social, raça, costume. Todos são iguais perante a Deus. E nós só vemos os milagres que ocorrem no Antigo Testamento, onde mostra que ali foi alcançada todos os tipos de pessoas, né? E o problema do ser humano, nós, né, é que às vezes falta humildade para todos nós. O orgulho atrapalha e até as pessoas ridicularizam as palavras de Cristo. Para Jairo, uma autoridade da sinagoga, Jesus disse a ele, olha, não tenhas medo, apenas creia, que está lá em Marcos capítulo 5, versículos 35. E tudo o que Jairo tinha que fazer é ter esperança, né, e confiança, acreditar no Mestre Jesus, que ele estava no comando da situação e ele iria fazer o melhor. Porém, quando Jesus chega na casa de Jairo, aqueles que estavam ali, reunidos ali para o enterro, eles estavam assim alvoroçados, né, e chorando. E Jesus pergunta a eles, por que vocês estão assim? A criança não está morta, mas sim dorme. Que está lá em Marcos, no seu capítulo 5, versículo 39. Mas os céticos, né, pessoas que não acreditam em Jesus, em Deus, e até os que estavam ali, não tinham fé suficiente. E começaram a duvidar e a ridicularizar o nosso Mestre Jesus, por eles não entenderem o significado de suas palavras, deles não conhecerem o que era a morte. Bom, a metáfora que Jesus utilizou, a morte assim como um sono, ali ele se utilizou para dar um aprendizado, um ensinamento para as pessoas. A maneira de Cristo para se referir como lidar com essa experiência. Está lá em Mateus, no seu capítulo 9, versículo 24. Onde a morte, ela é realmente um sono. Onde as pessoas não sabem coisa alguma, não falam, não sentem, não ouvem, não têm memória. Porque o fôlego de vida saiu daquela pessoa e voltou para Deus. Que está lá em Gênesis, seu capítulo 1, que nós estudamos. E que elas só podem ser acordadas unicamente pelo doador da vida, que é Cristo. Ele tem o poder de ressuscitar pessoas. Ele tem as chaves da morte.
E ali, após Jesus ressuscitar a filha de Jairo, todos assim ficaram admirados, aqueles que estavam chorando, né, desesperados, passaram a ver diferente, né? Aquele milagre, coisa sobrenatural da menina voltar a viver, né? E ela estava ali sorridente, né, diante desse estupendo milagre, que está lá em Marcos capítulo 5, versículo 42. E ali, meus amigos, foi uma experiência sem igual. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem tocado nos corações de todas as pessoas, inclusive no seu, meu amigo, minha amiga. E é o Espírito Santo falando para que você possa aceitar Jesus como Salvador, para que você possa entender mais o que está escrito nas Sagradas Escrituras, para você saber mais dessa verdade, desse presente que Deus quer dar para você entender o que é morte, o que é ressurreição, o que acontecerá na volta de Jesus. E quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, Deus quer te preparar para você e sua família, seus amigos, a todas as pessoas que aceitaram Jesus, para irem para as mansões celestiais. Um lugar onde não haja mais morte, aflições, dores, não haja mais dúvidas. E sabe por que Deus quer fazer com isto, com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.